Olá a todos e a todas. Continuando com nossa disciplina de Direito Constitucional, em que na nossa 15ª aula nós falamos sobre o controle do Legislativo e CPIs, hoje na nossa 16ª aula nós iremos tratar dos crimes contra a administração da Justiça. A priori nós devemos entender quem administra a Justiça e como ela funciona, como é a Justiça, quais são seus órgãos. Bom, a Justiça ela é formada por 5 órgãos, certo? Quais são eles? O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, Tribunais e Juízes Militares, Tribunais e Juízes dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios. E quais os crimes contra essa administração? Em um breve resumo, nós vamos falar desses crimes contra a administração da Justiça, que são o reingresso de estrangeiros expulsos, denunciação caluniosa, comunicação falsa de crime de contravenção ou contravenção, autoacusação falsa, falso testemunho ou falsa perícia, autoacusação falsa, já falei, falso testemunho ou falsa perícia, coação no curso do processo, exercício arbitrário das próprias razões, fraude processual. Estes são os crimes, os quais nós iremos detalhar no decorrer da aula. Mas antes entendemos o seguinte: nós temos que também entender que também é tipificado como crime comum contra a administração da Justiça o peculato, o estelionato, a concussão, a corrupção passiva e ativa, a prevaricação, a resistência, a desobediência, o desacato, denúncia caluniosa, calúnia, falso testemunha e falso testemunho. No direito penal, crimes contra a administração pública e crimes contra a administração da Justiça são 2 tipos penais em espécie. E deve-se ter em mente que a Justiça não pode errar sob pena de cometer injustiça e trazendo consequências perigosas para os cidadãos que esperam do Poder Judiciário presteza, retidão e retidão em suas ações. Nós podemos dizer que o Código Penal é bem detalhado e distribuído no tocante aos bens jurídicos protegidos, tá? E funciona como um sistema de guarda, certo? Aquela guarda que representa os bens tutelados pelo direito, como a pessoa, o patrimônio, a propriedade material, a família, a dignidade sexual, a incolumidade pública, a paz pública, a fé pública, a administração pública, assegurando tudo devidamente sistematizado. As pessoas que fazem parte do poder judiciário têm como um bem jurídico os relacionados com a vida, com as lesões corporais, com a periclitação da vida e saúde, contra a honra, a rixa e a liberdade individual. Em outro patamar, já temos também aí a administração pública. Portanto, os crimes cometidos por funcionários, os crimes cometidos por particulares, os crimes praticados por particulares contra a administração pública, os crimes cometidos contra a administração pública da Justiça e os crimes contra as finanças públicas. Então, neste patamar, nós temos dentro da administração pública estes crimes. Em especial, contra
administração da justiça, deve-se levar em conta que a justiça, a justiça não pode errar sob pena de cometer injustiça, como falei anteriormente. O que, lamentavelmente, podemos observar que existem inúmeros casos de injustiça que vem trazendo consequências negativas para os cidadãos. Esses cidadãos que esperam do Poder Judiciário presteza. No entanto, o que vemos é uma espécie de politização da justiça, em detrimento de sua efetividade e de sua credibilidade. Passemos a falar agora dos tipos penais em espécie. Iniciemos, já falamos de todos eles, agora iniciamos com o reingresso de estrangeiro expulso. Esse reingresso, esse tipo de crime, está previsto no artigo 338 do Código Penal. Tá? O crime de reingresso de estrangeiro, ele consiste na conduta de reingressar no território nacional o estrangeiro que dele foi expulso, com pena, aí é a pena de reclusão de 1 ano a 4 anos, certo? Sem prejuízo, observa a lei, que é sem prejuízo de nova expulsão após o cumprimento da pena. Após cumprir a pena, ele pode ser expulso novamente. O bem jurídico protegido é a eficácia, certo? E a autoridade do ato oficial do Estado, ou seja, a própria sentença, tá? E tratando-se de crime, certo? Próprio, que somente pode ser cometido por estrangeiro expulso, que é o considerado sujeito ativo do crime. Já o sujeito passivo, tá? É a administração da justiça ou o próprio Estado. A ação penal, ela é pública e condicionada. E a atribuição desta ação é da Polícia Federal, que, com relação à investigação, prevê o artigo 144, parágrafo 1º, inciso 4 da Constituição Federal, sendo o processo e o julgamento a cargo da Justiça Federal, conforme o artigo 109, inciso 10 da Constituição Federal. Não devemos esquecer, e temos que lembrar, que está em vigor, desde novembro de 2017, a nova lei de imigração, a Lei 13.445 de 2017, sendo que esta nova lei, no seu artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 2, ele conceitua imigrante como sendo pessoa nacional de outro país ou apátrida que trabalhe ou resida e se estabeleça temporariamente ou definitivamente no Brasil. Já no seu artigo 12, certo? Ele conceitua como os brasileiros, certo? Sendo considerado como brasileiro, inciso 1, os natos, tá? O inciso 1 é os natos, os 2 os naturalizados. Os natos, na sua letra A, diz os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de país estrangeiro, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Letra B, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles estejam a serviço da República Federativa do Brasil. São brasileiros natos também os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venha a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo depois de atingir a maioridade pela nacionalidade brasileira. No inciso 2, trata dos naturalizados. Na sua letra A diz que são brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas
aos originários de país de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e que tem idoneidade moral. Na sua letra B, ele diz que são brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade residente na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, ininterrupto e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Agora vamos falar da denúncia caluniosa, tá? Que está prevista aí no artigo 339 do Código Penal. É um tipo de objetivo previsto no artigo 339, como eu falei, que consiste em dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime que sabe ser inocente, cuja pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa. Essa pena ela aumenta-se, tá, de sexta parte se o agente, se ele se serve de anonimato ou de nome suposto. Aqueles casos em que o autor usa do anonimato, se esconde por alguma coisa, ou usa de nome que não seja o seu, na prática do crime. Também, certo? Esta pena ela pode ser diminuída de metade, se a imputação dessa pena é de prática de contravenção. A doutrina, ela diverge desses conceitos. Ela diverge quanto ao fato de considerar ou não a denúncia caluniosa como sendo um crime complexo. Também em vista de que tem de ser este crime pluriofensivo, ou seja, é aquele que ofende mais de um bem jurídico protegido. A denunciar significa dizer algo, levar ao conhecimento de alguém o que por si só não é crime. A denunciação caluniosa é um resultado da soma do ato de denunciar mais a calúnia, que é um tipo penal previsto no artigo 138 do Código Penal. A melhor da doutrina é aquela que entende que a denúncia caluniosa não é crime complexo, pelo simples fato de que a denúncia por si só não caracteriza delito. A denúncia por si só não caracteriza delito penal, certo? Então, ela passa a ser apenas uma calúnia, porque está lá previsto no artigo 108 que calúnia é crime. Então, a maioria dos doutrinadores acham que é crime de calúnia, certo? Esse crime ele trata-se de crime comum, que pode qualquer pessoa incorrer neste crime, e responde pelo crime a autoridade que age de ofício. Assim sendo, se a autoridade age de ofício e instaura-se investigação policial ou processo judicial contra alguém, uma pessoa determinada, imputando-lhe ali o crime de que sabe que ele é inocente, esta autoridade, ela responderá criminalmente pela prática do delito capitulado no artigo 339, que é a denúncia caluniosa. A lei de improbidade administrativa é a lei 4.200
Continuando, dentro dessa denúncia caluniosa, nós também devemos observar a lei de improbidade administrativa, que é a lei 8.429/92. Esta lei, no seu artigo 19, ela prevê a prática de denúncia caluniosa. Tá? Lá na lei de improbidade administrativa, fala da prática da denúncia caluniosa. Tá? Em toda a lei, não há definição de tipos penais, e sim de atos de improbidade administrativa. Está ali, né, previsto dos artigos, você lê do artigo 9 ao 11, tudo fala de improbidade administrativa, exceto no artigo 19, certo? Onde lá se vê claramente a única previsão do tipo penal capitulado nesta lei de improbidade administrativa, que é o de denúncia caluniosa. Tá? Neste artigo que se vê. Tá? Bom, continuando, vamos falar sobre a comunicação falsa de crime ou de contravenção, que é um tipo penal que é feito através de um TCO, termo circunstanciado. Bom, esse crime está previsto no artigo 340 do CP. A conduta típica de comunicação falsa, de crime ou de contravenção, ele consiste em provocar a ação de autoridade comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado. Com essa pena, ela vai de 1 a 6 meses ou multa. Portanto, ou pena alternativa, né? Tá? A comunicação, ela pode ser feita por escrito, verbal, por telefone, em que, se você for considerar a doutrina ela vai levar em consideração, certo? E vai considerar como crime, certo? O famoso trote. Para a doutrina, o trote é um crime. Normalmente, isto é passado para as unidades policiais, em especial, quando se faz ligações para o 190, por exemplo, que você ali falsamente, certo? E futilmente, certo? Ele vai fazer denúncias que não tem nada a ver com aquilo que está denunciando. Tá? Então, aí é tipificado um crime de comunicação falsa de crime. Tá? Para que se configure o delito, tipificado no artigo 340 do Código Penal, é necessário que a autoridade tome providências face à falsa comunicação, tá? Sobre aquela falsa comunicação, tá? Do crime ou contravenção, sobre a diversidade jurídica e de fato, a doutrina, ela entende que se diante da falsa comunicação de um delito, certo? É que se tem este crime. Por exemplo, a falsa comunicação de roubo. Se faz uma falsa comunicação de roubo. A autoridade, ela termina por apurar outro delito. Ela vai chamada para verificar a prática de um roubo e termina apurando outro delito. Por exemplo, um furto, certo? Então lá não restará caracterizado o tipo penal de furto, mas outro tipo de crime, tá? Previsto no artigo 340. E isso aí está previsto no artigo 340 do Código Penal. Pois trata-se aí de um crime material consumado. A comunicação falsa de crime ou de contravenção
com a providência tomada pela autoridade. A partir do momento que a autoridade começa a tomar a providência, ele passa a ser um crime material, consumado, a partir daquela comunicação. Podemos dizer também que é uma espécie de crime impossível, que ocorrerá quando houver a falsa comunicação de crime ou contravenção, e ao chegar-se no local noticiado, ao invés de perder tempo, a autoridade constata a ocorrência real de um delito, sendo proveitosa aquela diligência, como por exemplo, o comunicado informa que um carro é adulterado, que é um crime previsto no artigo 311 do Código Penal, que é o crime de adulteração, tá? Aí ele chega nesse local, a polícia chega no local e percebe que o veículo está regularmente registrado e com os impostos todos pagos, tudo em dia, sem nenhuma alteração. Mas ao verificar o veículo, constata que lá dentro tem um grande carregamento de maconha. Então aí ele já tem outro crime, né? Crime de tráfico, né? Sobre a distinção entre crime de denúncia e denunciação criminosa e comunicação falsa de crime ou contravenção, é intuitivo se perceber que a denunciação caluniosa se dá causa à instauração de investigação policial. Tudo que eu exemplifiquei dá causa à instauração da investigação policial ou de um processo judicial contra alguém, uma pessoa determinada, imputando-lhe aí o crime de que se sabe que aquela pessoa é inocente. Isso é condição para que haja o crime de denunciação caluniosa, tá? Já na comunicação falsa de crime ou de contravenção, a conduta se caracteriza em em provocar pessoa determinada, qualquer um pode provocar, né? Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção, certo? Que sabe não se ter verificado. Ou seja, uma contravenção penal também que integra o presente tipo penal, tá? Bom, da autocomposição falsa, ele está previsto no artigo 341. A conduta criminosa do crime em apreço é acusar perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outrem, por uma pessoa, cuja pena ela é de detenção de 3 meses a 2 anos, ou multa, que é uma pena alternativa. Quanto ao sujeito ativo dessa ação, certo? O sujeito ativo do delito é qualquer pessoa que pode praticar o crime, desde que não tenha sido o autor, coautor ou partícipe. Se estiver em qualquer dessas situações, poderá ser beneficiado com a atenuante genérica, que é, o que é a atenuante genérica? É a confissão, a atenuante da confissão, tá? Essa confissão, essa atenuante está prevista no artigo 65, inciso 2, a linha D do Código Penal. O sujeito, falando do sujeito ativo, já o sujeito passivo é a administração da justiça, que é o elemento subjetivo, onde exige ali que é o dolo, se vê ali que é o dolo, é
o elemento subjetivo é o dolo. A figura típica desse somente se vai se comportar o crime se não se configurar o delito, previsto no artigo 341. Nos casos da autocomposição, falso de contravenção penal. Tá? Então, nesses casos de autocomposição falso de contravenção penal, certo? Tem que estar tipificado no artigo 341 o sujeito passivo, que é o elemento subjetivo que exige o dolo, certo? E aquele, o ativo, é qualquer pessoa, certo? Qualquer pessoa, certo? Que venha acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou prática ou praticado por outrem, né? Ou alguém. Bom, falando do falso testemunha ou falsa perícia. O falso testemunha e a falsa perícia está previsto no artigo 342 do Código Penal. Tá? Como sendo a conduta ilícita consistente em fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade, como testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete, em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral, cuja pena está ali prevista de 1 a 3 anos e multa. Tá? E elas são penas, ela pode ter penas cumulativas, né? As penas, elas aumentam-se de 1/6 a 1/3 se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for a parte, entidade da administração pública, direta ou indireta. O fato deixa de ser punível se antes da sentença transitar e julgar, no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Aí se tem, neste caso, vai se ter uma causa de extinção de punibilidade expressa, certo? Conforme preceitua o artigo 107, inciso 4 do Código Penal. É importante frisar que, através do artigo 346 do Código Penal Militar, que vem do Decreto-Lei 1001/69, que é a legislação militar, ela contempla o tipo previsto no artigo 324 do CP, onde lá ele contém, inclusive, todo o seu conteúdo. Tá? A vítima, por exemplo, tratando da vítima, de qualquer ilícito penal, não é ouvida na qualidade de testemunha, mas sim declarações. Ela declara, ela não é testemunha, ela declara, tendo em vista que essa vítima, ela possui interesses direto na causa. Assim, se prestar falsa declaração, não incorrerá em ilícito, capitulado no artigo 342, pois não tem ali a obrigação, por compromisso, certo, de falar a verdade. Ela não vai se compromissar a falar a verdade. Não há ali concurso de pessoas nesses crimes, não há concurso de pessoa em apreço, pois cada pessoa que presta falso testemunho, tá? Mesmo que ao serem ouvidas nos mesmos autos, certo? Praticará automaticamente o delito do 342, certo? Então, como não há concurso de pessoas no crime, neste crime do 342, cada pessoa que prestar o falso testemunho, mesmo ao serem ouvidas, certo? Nos mesmos autos, no mesmo processo,
ele praticará automaticamente o delito. 3 são as condutas típicas elementares deste crime, integrantes do tipo previsto no 342. A afirmação falsa, ou seja, proferir mentira. Negar a verdade, quer dizer que a pessoa quer dizer coisa que não é verdadeira, coisa que não é verdade, tá? Através de determinado fato, quando se sabe que é verdade, certo? Calar a verdade, deixar de dizer a verdade, omitir, se permanecer calado quando se sabe qual é a verdade. E tem também que você observar que trata-se de crime próprio, pois somente poderá figurar como sujeito ativo a testemunha, o perito, o contador, o tradutor e intérpretes judiciais. O sujeito passivo do crime é a própria administração pública. Vamos ficar por aqui. Já está com 30 minutos de aula, não quero me alongar muito para não ficar cansativo. E na nossa próxima aula nós terminaremos este assunto, certo? Falando da coação no curso do processo, falando do exercício arbitrário das próprias razões, falando da fraude processual, falando do favorecimento pessoal, falando do exercício arbitrário ou abuso de poder, tá? E da exploração de prestígio, tá? Aí finalizamos esse tópico. E aí na próxima aula, certo, nós falaremos dos crimes contra a administração pública. Muito obrigado a todos, espero ter contribuído com todos vocês. E cliquem, façam críticas para que eu possa melhorar em cima das críticas as nossas aulas. Obrigado a todos.